A gente tem uma reportagem aqui da Al Jazeera. Irá o Tribunal Penal Internacional emitir mandados de prisão para os líderes de Israel e do Hamas? Isso porque ontem a gente noticiou que o procurador do TPI enviou esses pedidos de prisão, então, para Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa israelense, para Benjamin Netanyahu e 3 lideranças do Hamas. Agora depende do tribunal, aí um grupo de 3 juízes vai julgar se emite ou não esses pedidos de prisão com base no que coloca o procurador, esse promotor, então, do TPI. Professor, qual a sua avaliação? O promotor, o procurador Karim Khan, né? Bom, nunca é demais relembrar que o Tribunal Penal Internacional ele foi adotado a partir da aprovação por uma conferência internacional convocada pela ONU, o Estatuto de Roma foi aprovado 17 de junho de 1998, mas ele não entrou em vigor em 98. Ele entrou em vigor 4 anos depois, 1º de julho de 2002. Por que esse intervalo? Porque o Estatuto de Roma dizia que o tribunal será instalado quando 60 países, pelo menos, aprovarem nos seus poderes legislativos nacionais este mesmo Estatuto de Roma, ou seja, transformar em lei nacional o que prevê o Estatuto. Por que eles precisaram criar esse Estatuto em 1998? Então, a ONU 44/45, a Carta das Nações Unidas, prevê no artigo 91, prevê a Corte Internacional de Justiça. Faz parte da estrutura da ONU, mas para julgar estados nacionais, não é? Agora, os crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes contra o direito humanitário, que é o termo que o promotor paquistanês mencionou, direito humanitário, quem é que julgaria isso? Então, aí surge o TPI. Mas nós não vamos entrar no detalhe, porque tem muito assunto para falar sobre isso, mas é um assunto polêmico. Como eu falei ontem, eu fui hoje pesquisar precisamente, 120 países são membros do tribunal, inclusive a Palestina. Falar que o tribunal não tem jurisdição, entre aspas, jurisdício, né, é a área de responsabilidade do juiz, falar que o tribunal não tem jurisdição sobre Israel é mentira, tem sim. A Palestina é membro do tribunal, né? E ali é Palestina, onde os crimes estão sendo cometidos em território palestino reconhecido pelas Nações Unidas, né? Então, bom, aí sobre o pedido em si. Não é usual que o promotor anuncie publicamente o pedido, não é? Ele faz o pedido, como a Thalita disse, vai para uma câmara de investigação. Eu não sei se eu tomei nota aqui, são três juízas, aliás, interessante, as 3 são mulheres, né? Uma romena, uma do Benin e uma mexicana. 3 mulheres vão analisar o pedido. O histórico do TPI, esta análise pode durar meses. Bom, mas por que nós estamos discutindo um assunto cuja decisão não está tomada, né? A decisão não está tomada, mas o promotor teve o cuidado, porque ele foi ameaçado. Ele e a família dele, nós demos detalhes dessa ameaça. O promotor não só foi ameaçado, mas o caso é tão escandaloso, né? É tão claro e visível o genocídio. O promotor foi para lá, o promotor visitou Gaza, visitou a Cisjordânia, ele ouviu, né, pessoas. Então, a denúncia que ele fez está altamente fundamentada. Então tem sentido sim a ampla divulgação. Eu vou dizer para vocês aqui, está para o promotor, o procurador-geral, não é o Aras, é o Gonê, né? Ele vai pedir o indiciamento, né, esse que desgovernou, o fascista, e ele vai fundamentar, assim, sobre muitas provas, sobre os 4 grandes inquéritos que pesam sobre aquele fascista, que ainda nos dá muito trabalho, né? Você acha que a mídia toda no Brasil não vai dar cobertura para o pedido? Bom, mas ele não está indiciado, ainda depende da decisão da corte. Então, eu acho que aconteceu isso.
O que tem que todo mundo ficar, assim, não é com as barbas de molho que eu quero dizer, ficar calmo, a decisão ainda não há um pedido de prisão. E agora, também, ao mesmo tempo, tirem o cavalo da chuva se você argumentar que o fato de Netanyahu, Israel, não ser membro do tribunal, que o tribunal não poderia também expedir esse mandato de prisão. Bom, mas concretamente o que vai acontecer? O tribunal não vai julgar, mesmo com o pedido, né? Ele só passa a julgar quando estiver capturado o criminoso. Antes disso, como é que ele pode proceder a um julgamento se o criminoso está foragido, né? Foragido, esse vai ser o termo, né? Ele é um foragido da justiça, mas não será capturado. Salvo, como nós alertamos ontem, se ele visitar um desses 120 países que são signatários, né? Ou atravessar ali o que eles chamam de fronteira, né? Ele dá um pulo lá na Cisjordânia, a polícia palestina vai prendê-lo e deportá-lo lá para a Holanda, né? Então, também temos que diminuir a ansiedade. Não está perto o dia onde nós veremos este que está aí nas imagens, o carniceiro de Tel Aviv, sentado em um tribunal que poderia ser o tribunal de Jerusalém, como foi o tribunal de Nuremberg, mas hoje é o tribunal de Haia. Então, pode ser que ele nunca venha a sentar nesse tribunal. Eu quero dizer também que é muito provável que qualquer que seja, e a corte eu acho que vai pedir a prisão, é difícil não pedir a prisão com aquele conjunto de fundamentos que o promotor anexou, né? Mas é preciso dizer que ele vai dar de ombros. Ele deu de ombros para a Corte Internacional de Justiça 2 vezes já. E lembra que eu falei aqui que a Corte ela pode até suspender ou expulsar um Estado-membro que não cumpre as suas decisões. Lembra que eu disse isso? Mas tem um precedente. Em 2004, a Corte analisou um pedido dos palestinos para parar de construir aquele muro de 8 metros de altura que separa a Cisjordânia. Vocês sabem disso, né? 700 quilômetros já tinha sido construído. A Corte, por unanimidade, mandou parar a construção e a construção continuou. Agora mesmo, em janeiro, 26 de janeiro, vocês lembram, a decisão da Corte, né? Às vezes era 15-0, às vezes era 14-1, às vezes era 13-2. Então a mais apertada foi 13-2. Nós noticiamos isso em detalhes. Agora em janeiro. A Corte não tomou a decisão, pare de fazer esse massacre, proteja os civis na faixa de Gaza. Não tomou essa decisão? Tomou. Ele cumpre? Não cumpre, né? Os bombardeios parece que aumentaram de lá para cá. Eu peço desculpa aí porque é um assunto muito complexo, nós podemos dar continuidade amanhã, mas eu anotei aqui uma série de questões. Então veja só, a pressão é tão grande sobre a Corte que o tribunal pediu o indiciamento, a prisão, de só 2, que são os políticos. O ministro da Defesa não é um militar, era um civil, né? E o Var Galan, etc. E o Netanyahu. Por que não pediu a prisão, por exemplo, daquele ministro Ben-Gvir ou Smotrich, aqueles que falam da limpeza étnica, jogar bomba? Não pediu. Por que não pediu, né, a prisão de todos os generais 4 estrelas da cúpula do Exército que fazem, que materializam o genocídio? Não pediu, né? Bom, mas o que é pior, eu até consigo compreender a decisão do promotor, que está submetido a uma pressão insuportável e com a sua família ameaçada. Ele pediu a prisão de 3 líderes da resistência palestina que fazem a resistência com base no artigo 51 da Carta das Nações, que dá o direito de, inclusive, resistir pelas armas, né? Então, é estarrecedor isso. Mas, quer dizer, então tem sempre um mas.
até dentro de Israel, veja, Israel, por mais que você seja contra o governo Netanyahu, eles estão indignados com o pedido de prisão do Netanyahu, porque o Netanyahu, para eles, não é um genocida. Aliás, o Biden declarou ontem, não é, criticando duramente o promotor. Você veja, os Estados Unidos não são membros do tribunal, mas manipulam o tribunal, usam as decisões do tribunal quando lhes interessa, que é o caso da Rússia do presidente Vladimir Putin, né? Agora, o Biden foi para a imprensa e declarou que está indignado que o tribunal jamais poderia fazer uma coisa dessa contra este homem, que é um homem bom, de coração puro. Estou brincando, ele não falou exatamente isso. Mas ele falou que o que acontece na faixa de Gaza não é um genocídio. Por isso que o tribunal não pode classificar o Netanyahu como criminoso de guerra. E para piorar as coisas, o Netanyahu, evidentemente, que não considera que está fazendo nenhum genocídio, nada, que ele é um homem bom, está protegendo os palestinos, ele veio ontem a público dizer o absurdo de que esta atitude deste promotor é mais uma prova do antissemitismo que está crescendo no mundo. Então, chamar o sanguinário carniceiro de Tel Aviv de genocida é, então, agora o tribunal sendo acusado de ser antissemita, né? Ele é acusado de usar a fome como método de guerra e impor grande sofrimento e extermínio do povo palestino. Finalizo, o Hamas soltou uma nota ontem, indignado com a prisão, o pedido de prisão dos líderes da resistência. E eles usaram uma frase muito bonita, e eu trago para vocês aqui. Eles equipararam as vítimas com o seu carrasco. Ou seja, você pede o indiciamento do carrasco, mas pede da vítima, né? É impressionante. Mas amanhã nós damos sequência, para ficaram muitas informações aí, porque o assunto é muito complexo para 20 minutos de programa, né, Thalita?